Tudo bem? Bom, hoje dando continuidade aos estudos, né, sobre o trabalho no Brasil, sobre os direitos dos trabalhadores, né, sobre como que tudo começou, o processo de industrialização. Nós vamos falar um pouquinho dos direitos para as mulheres, né, que a gente já viu na aula anterior, que as mulheres trabalhavam por várias horas, né, tinha que cuidar da casa, ganhavam menos, né, saía do serviço, tinha que cuidar das crianças, da casa. Então agora nós vamos falar um pouquinho. Ó. No início do século XX, com o desenvolvimento da indústria, as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Né? As mulheres começaram a fazer parte desse mercado de trabalho, atuando principalmente como operária nas fábricas. No entanto, gente, era comum mulheres receberem salários mais baixos, né? Então elas trabalhavam como operárias, faziam às vezes a mesma função que os homens, mas recebiam salários mais baixos que os homens. Elas cumpriam jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas, gente, imagina 16 horas de trabalho por dia. E além de ter que chegar em casa e cuidar da casa e dos seus filhos. Para mudar essa situação, as mulheres precisavam conquistar sua participação na política, né, para poder ter uma mulher lá que representasse elas, que falassem das dificuldades dela. Então, elas precisavam encontrar um jeito de entrar na política, né, participar da política, para defender os direitos das mulheres, em participação do direito ao voto. Foi fundada em 1922 a Federação Brasileira para Progresso Feminino, que é o FBPF. Entre os principais objetivos dessa organização estavam o quê? Eles queriam assegurar o direito, né, político que a nossa Constituição confere e preparar para o exercício inteligente desses direitos. Então, eu queria que as mulheres pudessem ter o direito de votar, pudessem ter o direito de participar da política, né, dentro da Constituição, e da opinião dela, ter uma mulher que representasse essa classe feminina, né? Então, tinha essa organização aí, que era, né, o FBPF, que tentava, então, entre os principais objetivos, fazer com que as mulheres tivessem direito político, participassem da política, pudessem opinar. Por todo o país, as mulheres se organizavam na campanha pelo direito ao voto, porque elas não podiam, elas não tinham direito ao voto. Por fim, né, depois de muito custo, o governo aprovou em 1932 uma lei que garantia às mulheres de participar das eleições como eleitoras ou como candidatas, né? Então aqui tem uma foto. No início do século XX, a cientista Berta Lutz se destacou na defesa dos direitos das mulheres. Sua atuação foi muito importante na campanha pelo voto feminino. Né? Essa foto é de 1935. Então, agora vocês têm uma atividade que é para escrever no caderno as vantagens que os empregadores tinham quando contratavam mulheres em vez de homens, no início do século. O que eles ganhavam contratando mulheres ao invés de homens? Isso fala ali claramente, né? E vocês vão responder isso no caderno, porque não cabe no livro. Na questão 2, por que era importante para as mulheres ter participação política no Brasil, segundo Cristo, né? E, na sua opinião, essa importância se mantém nos dias de hoje? Tá? Então, vocês vão pensando aí, refletindo, se for necessário, voltem ao Cristo e pensem no que foi falado, tá? Aqui, vocês vão fazer no Google Forms, tá? Então, podem fazer no livro ou no caderno, mas depois vão passar isso para o Google Forms. Então, vocês vão entrevistar uma mulher mais velha, da sua família ou do bairro, uma vizinha, né, que você vive, seguindo o seguinte roteiro. Primeira pergunta. Na época que você começou a trabalhar, as mulheres podiam escolher e exercer qualquer profissão que ela quisesse? Vai perguntar isso para essa pessoa mais velha. Elas deviam cuidar dos afazeres domésticos e da criação dos filhos? Elas eram cobradas por isso? Você tem alguma ocupação remunerada, ou seja, que ganha dinheiro atualmente? Se sim, qual é? E na sua opinião, o trabalho feminino é importante? Por quê? Como você e as pessoas da sua família contribuem nas tarefas domésticas, né?
Aí é para você perguntar para essa pessoa que você está entrevistando, e ela vai falar o ponto de vista dela e das pessoas da família. Depois vocês vão apresentar esse resultado dessa pesquisa, né, lá no Google Forms, tá bom? Em forma de texto. Dia Internacional da Mulher, né, que nós temos. Comemorado no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher relembra a importância da luta das mulheres por seus direitos. Essa data foi escolhida porque no dia 8 de março de 1857, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, 129 operárias morreram queimadas depois de terem sido trancadas em uma fábrica de tecido. Isso mesmo, gente. Elas participavam de uma manifestação para a diminuição da jornada de trabalho, que era, né, de 16 horas, e elas queriam uma jornada para 10 horas, e pelo direito de licença maternidade. Então, quando elas tivessem filhos, elas tivessem uma licença para cuidar nesse início da criança, adaptar ao seu bebê. Hoje mesmo, após muitos anos de direitos conquistados, algumas mulheres continuam lutando por todos os dias, né, contra a discriminação, contra a violência sofrida em ambientes públicos e privados, né? Então, ó, é um absurdo, mas aconteceu, né? Porque elas estavam lutando pelos seus direitos, elas foram queimadas vivas, né? Como repúdio, como forma de dizer que queimando ali, né? E, na sua opinião, qual é a importância de existir uma data internacional para reflexão e discussão sobre os direitos da mulher, né? Aí é uma foto de uma manifestação durante o Dia Internacional da Mulher em Recife. Essa foto foi tirada em 2016. Os trabalhadores conquistam direitos. Quais direitos do trabalhador você conhece? Na sua opinião, por que esses direitos são importantes? Então, desde da Grande Greve de 1917, até a atualidade, até os dias de hoje, os trabalhadores conquistaram direitos importantes. Essas conquistas foram resultados de sua luta cotidiana por melhores condições de trabalho. Contudo, o processo de conquista de direitos é uma luta contínua, não para, ela continua acontecendo até hoje, e faz parte da cidadania. Veja alguns dos principais direitos conquistados pelos trabalhadores no Brasil. Então, em 1927, a aprovação do Código de Menores, que proibia o trabalho de crianças de até 11 anos, instituía restrições para o trabalho de menores, né? Algumas restrições, alguns trabalhos que não podiam ser realizados entre menores de 12 e 17 anos, que podia pôr em risco a vida da criança, alguma coisa do tipo. Aí tem a foto dos meninos, vendedores de jornais no Rio de Janeiro, em 1899. Aí em 1932 também foi conquistado, né, a jornada de 8 horas para o trabalho do comércio e da indústria. Proibição do trabalho noturno para mulheres e criação de carteira de profissional de trabalho, né? Essa carteira até hoje é usada e garante a previdência social, né? Utilizada na atualidade, que a pessoa tem direito a ter um determinado tempo de serviço, poder se aposentar com direito a uma renda, né? Em 1934, direito a férias para todos os trabalhadores do comércio e da indústria, proibição do trabalho feminino em ambientes insalubres, né? Insalubres é aqueles ambientes que podem trazer risco de vida, e salário maternidade, e licença maternidade. Então, quando a mulher tinha um filho, ela tinha direito a ter uma licença para se adaptar àquele bebê, para cuidar daquele bebê naqueles primeiros meses de vida, e durante essa licença receber esse valor de salário maternidade. Aí é um trabalho em indústria, né? Mecânica em Ensai, no Paraná. Em 1963, os trabalhadores rurais conquistaram os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos, que antes eles não tinham. Em 1943, né, a consolidação das leis de trabalho, CLT, quando vocês escutam CLT, é a abreviação para a consolidação das leis de trabalho, que é um código de leis que assegura esses direitos dos trabalhadores. Em 1940 foi criado a criação do salário mínimo. Então, é como se fosse uma lei que determina que no mínimo tem que pagar tanto para o trabalhador, né?
Em 1986, a criação do seguro-desemprego, né, que é um cartão do cidadão, cuja função é auxiliar o acesso do trabalhador aos benefícios sociais. Esse seguro-desemprego, quando a pessoa é mandada embora, ela tem direito aí a receber um seguro-desemprego durante o período de 6 meses. Ela fica recebendo uma ajuda, né, para se manter enquanto procura um novo emprego. Em 1988, garantia do direito de greve, né, proibição da diferença de salário entre homens e mulheres para a mesma função. Então, se a mulher trabalha na linha de montagem, o homem também, os dois têm que receber o mesmo valor, não tem que ter diferença só porque ela é mulher. Né? E também o direito a realizar a greve quando se acha injustiçado, quando precisa ir à luta para a melhoria do seu trabalho, né? Porque antes as pessoas faziam movimentos, faziam greves, mas elas eram penalizadas, né? Com ações da polícia, que nem a gente viu lá em cima, nos Estados Unidos, foram queimadas vivas, então tinha várias situações desse tipo. Em 2013, o trabalho doméstico, né, para as domésticas também conquistou direito na carteira de trabalho, de ter férias, 13º, que antes elas não tinham essa categoria, né? E aí agora, vocês voltando às páginas, vocês vão responder as perguntas, né? Leia a notícia a seguir, que foi publicada em 14 de novembro de 2012, na seção Esquecidas da Abolição, do jornal Correio Brasiliense. Empregadores acreditam em desemprego em massa, no caso de regulamentação. Apesar da aprovação unânime em comissão especial da Câmara dos Deputados na última semana, a proposta de emenda da Constituição 478 de 2010, que pretende igualar os direitos dos empregados domésticos aos dos demais trabalhadores do país, ainda provoca muita polêmica. O projeto será encaminhado nos próximos dias ao plenário da Casa, onde terá de passar por 2 votações e então seguir ao Senado. Ao empregador, interessa saber exatamente quanto custará ter uma pessoa que cuide da sua casa, filhos, plantas e animais, caso o texto seja aprovado sem modificações. Cálculos feitos por especialistas, a pedido do Correio, mostram que o impacto no bolso de quem contrata uma empregada doméstica pode chegar até 50% sobre o valor do salário pago atualmente, excluindo gastos variáveis, como vale transporte e eventuais horas extras. Então, basicamente, essa reportagem está nos mostrando que foi pensado numa lei para garantir os direitos das empregadas domésticas. Então, ter carteira de trabalho assinada, né, com direito a férias, 13º, como todos os outros trabalhadores. Só que nessa época ficou uma discussão, porque para quem contrata uma empregada doméstica, esse valor, se a pessoa pagava R$ 2.000 para a empregada, ela ia ter que pagar 3 mil, porque ia aumentar 50% do valor, porque para você registrar uma pessoa, você tem custos de fundo de garantia, você tem custos, né? Então acaba aumentando isso para quem contrata. Então, essa que era a polêmica da notícia. Daí vem a perguntinha: por que o projeto causou polêmica? Letra B. Observe novamente a linha do tempo, lá na página 102 e 103, e responda: quem venceu essa polêmica? Né? Se foi os trabalhadores que queriam direitos, né? A 13º, a férias, a fundo de garantia, ou se quem venceu foi os patrões que achavam que, por conta do aumento que ia ter na carteira, né, no custo para quem emprega, não deveria ter essa lei para os empregados domésticos. Letra C. Explique como funciona a tramitação de um projeto de lei. Como que funciona os trâmites para um projeto de lei chegar a virar lei realmente, né? Letra D. Qual é a relação entre esse projeto de lei e o título da seção do jornal, Esquecidas da Abolição? Né? Que relação tem o projeto de lei de garantir os direitos, né, das empregadas domésticas com o tema Esquecidas da Abolição? E você, sabe o que significa PEC? Pesquise o significado e anote abaixo.
Agora, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o salário mínimo e responder. O que é um salário mínimo, tá? E qual é o valor atual do salário mínimo? E se, na sua opinião, o salário mínimo garante melhores condições de vida para o trabalhador? Vocês vão responder com as palavras de vocês. Leia a afirmativa a seguir. Os trabalhadores rurais sempre receberam o mesmo tratamento que os trabalhadores urbanos? Então, vocês vão responder se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. E qual é a diferença entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais? Bom, voltem lá nas conquistas, voltem em textos, até mesmo das páginas que foram da semana passada, né, que é importante para que vocês entendam e possam responder essas questões. E qualquer dúvida a gente está à disposição, tá certo? Bons estudos aí para vocês e até a próxima.